Buenos días, Bom dia, feliz sábado. feliz sábado. Estoy muy agradecida por la invitación y estar aquí con ustedes, Estou muito agradecida pelo convite de poder estar aqui com vocês, compartiendo algunos estudios compartilhando alguns estudos. y confío que será de gran bendición para cada uno de nosotros. E eu confio que vai ser uma grande bênção para nós. Agradezco también a las personas que se unieron por Zoom, Agradeço também às pessoas que estão no Zoom. así que vamos a comenzar con una oración. Vamos começar então com Silenciosa. uma oração silenciosa. Si me acompañan. Bien, quiero comenzar este estudio yendo hacia el cielo, Então eu quero começar esse estudo falando do céu donde todo comenzó la gran controversia. e onde começou a grande controvérsia. Porque la prueba que tenemos nosotros que pasar, Porque a prova que nós temos que passar, los ángeles también tuvieron que decidir a qué gobierno querían estar, os anjos também tiveram que decidir em que governo eles queriam estar. a qué gobierno se querían adherir. A que governo eles queriam aderir. Y luego esa prueba que comenzó en el cielo se trasladó a la tierra. E logo essa prova que começou no céu, ela veio para a Y terra. vamos a ver que en el Edén está esa misma prueba. E nós vamos ver que no Éden nós temos essa mesma prova. Así que vamos a ir al cielo y vamos a ir construyendo la línea. Então nós vamos até o céu e vamos começar a construir a linha. Así que quiero comenzar con una cita leyendo de Historia de la Redención. Nós vamos começar por ler uma citação que está em História da Redenção. Y dice de la siguiente manera: Cristo, el querido Hijo amado de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angelicales. Él era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados. E diz o seguinte: Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre toda a hoste angélica. Ele era um com o Pai antes que os anjos fossem criados. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. Entonces, desde el principio, ustedes que pueden ver que hay, que existe. Então, desde o princípio, o que vocês veem que existe? Tenemos al Padre más el Hijo. Rayane dijo inveja? Não. Envidia, sim. ¿Puedes volver a leer la citación? La cita. Então, eu vou ler novamente a citação. Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre toda a hoste angélica. Ele era um com o Pai antes que os anjos fossem criados. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu... Solo quiero hasta la parte fueron creados. Okay. Sí. Entonces, podemos ver que desde el inicio tenemos al Padre más el Hijo. Então, no início, a gente vê que a gente tem o Pai e o Filho. Siendo que Sendo o quê? uno, iguales. Sendo um, sendo iguais. Entonces, no sé si se va a lograr ver ahí. Sí, se vê. ¿Se ve? Uhum. Entonces, vemos que son iguales. Então, a gente vê que eles são iguais. Desde el comienzo. Desde o início. Así que desde el principio hay igualdad. Então, desde o princípio, existe a igualdade. Así que voy a ir a la siguiente cita. E vamos para a próxima citação. Primeros escritos o dones espirituales. Que está em Primeiros Escritos ou Dons Espirituais. Entonces, voy a leer. El Señor me ha mostrado que Satanás fue una vez un ángel honrado en el cielo junto a Jesucristo. Su semblante era apacible, expresaba felicidad como los demás ángeles. Su frente era alta y ancha y mostraba una gran inteligencia. Su forma era perfecta, tenía un porte noble y majestuoso. Y vi que cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Satanás estaba celoso de Jesús. Quería ser consultado sobre la formación del hombre. Estaba lleno de envidia, celos y odio. Deseaba ser el más alto del cielo junto a Dios y recibir los más altos honores. Hasta ese momento, todo el cielo estaba en orden y armonía y perfecta sujeción al gobierno de Dios. O Senhor me ha mostrado que Satanás foi uma vez um anjo honrado no céu junto a Jesus Cristo.
O seu semblante era aprazível, expressava felicidade como os demais anjos. A sua fronte era alta e ele era, acho que era Elevada. alta, elevada, e mostrava ter uma grande inteligência. A sua forma era perfeita, tinha um porte nobel e majestoso. E vi que quando Deus disse a seu filho, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Satanás estava estava com ciúmes de Jesus. Queria ser consultado sobre a formação do homem. Estava cheio de inveja, ciúmes e ódio. Desejava ser o mais alto no céu junto a Deus e receber as honras mais altas, ou as maiores honras. Até o momento em que todo o céu estava em ordem, harmonia e perfeita sujeição ao governo de Deus. Entonces vamos a tomar en cuenta algunas características de Lucifer. Y leímos ahí que él era un ángel honrado en el cielo, ¿sí? Junto a Jesucristo. Então, vamos olhar para algumas características de Lúcifer e vamos ver que uma delas era ele ser um anjo honrado no céu junto com Jesus. Vemos que Lucifer tenía envidia de Cristo y poco a poco fue asumiendo el mando que correspondía a Cristo. Então, nós vimos que Lúcifer, ele tinha inveja de Cristo e pouco a pouco ele foi assumindo o comando que correspondia a Jesus. Entonces, la cita que nosotros leímos en dones espirituales nos está diciendo cuándo comienza esa envidia. Então, essa citação que nós lemos em dons espirituais está dizendo quando começa essa inveja. Ahora hay que tener en cuenta que antes que todo, aquí en el cielo existía la armonía. E nós temos que ter em conta que antes de tudo isso no céu havia harmonia. Nadie cuestionaba el gobierno de Dios. E que ninguém questionava o governo de Deus. Había perfecta sujeción al gobierno de Dios. E havia uma sujeição perfeita ao governo de Deus. Así que en primer lugar, entonces tenemos la igualdad. Então, em primeiro lugar, nós temos a igualdade. Luego va a llegar el momento en el que el Padre y el Hijo dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y formemos la tierra. E em algum determinado momento, eles vão dizer, o pai e o filho, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança e vamos criar ou formar a terra. Entonces el Padre lleva a Jesús a una reunión privada con respecto al trabajo futuro. Então o pai leva o filho para uma reunião privada para eles falarem em relação ao futuro. Y de repente Lucifer pasa de un estado de existencia armoniosa e de repente Lúcifer passa de um estado em harmonia a una de celos y envidia. Para um de inveja e envidia. Para um de inveja. Y eso va a ir creciendo progresivamente. E isso é algo que começa a crescer progressivamente. Así que vamos a colocar entonces la existencia de la armonía. Então vamos colocar aqui a existência da harmonia. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Tudo bem até aquí? Sí, ok. Entonces, luego vemos que acontece que. Então, logo, o que acontece? ¿Qué es lo que estábamos mirando nosotros? ¿Qué es lo que acontece después? O que nós estávamos vendo? O que acontece depois? Porque vemos que existe la igualdad desde un inicio, el gobierno de Dios estaban en completa sujeción, los ángeles no estaban en contra de este gobierno. Então, no início, a gente vê que existe a igualdade, existe uma sujeição perfeita, e os anjos não estavam contra esse tipo de governo. Después, ¿qué decide el Padre y el Hijo hacer? Depois, o pai e o filho, o que eles decidem fazer? Ajá, hagamos la tierra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Criar a terra e criar o homem à sua imagem e semelhança. Entonces lleva el Padre al Hijo ¿a dónde? Então, isso leva o pai e o filho até onde? A una reunión secreta. Para uma reunião privada.
Ahora, ¿es realmente secreto? Agora, será que essa reunião foi realmente privada ou secreta? Porque todo el cielo podía ver lo que estaba aconteciendo aquí. Porque todo o céu podia enxergar o que estava acontecendo aqui. Pueden decir que el padre y el hijo están trabajando como iguales. E poderíamos dizer que o pai e o filho estavam trabalhando de forma igual. El padre y el hijo empiezan a hacer planes, E o pai e o filho começam a fazer planos, empiezan a trabajar juntos. começam a trabalhar juntos. Y eso es evidente para todo el cielo. E isso se torna evidente para todo o céu. Es evidente que ellos están trabajando juntos. É evidente que eles estavam trabalhando juntos. Así que el padre y el hijo comienzan a trabajar juntos. Parece secreto, Então, no início, quando o pai e o filho começam a trabalhar juntos, parece algo secreto. y Lucifer no sabe por qué no es parte de este proyecto. E o Lúcifer não sabia por que ele não fazia parte desse projeto. No sabe por qué ha sido dejado fuera de la asociación. Ele não sabia por que ele tinha sido deixado de fora dessa associação. Y empieza a surgir ese sentimiento de celos, ese sentimiento de envidia. E então começa a surgir esse ciúme, essa inveja. Y esa armonía que existía en el gobierno de Dios comienza a corromperse. E então essa harmonia que existia no governo de Deus começa a ser corrompida. ¿Sí? Entonces vamos a ver que tenemos aquí celos. Então vamos ver que temos aqui ciúmes. Y eso va a ir creciendo progresivamente. E isso é algo que cresce progressivamente. Ahora, Lucifer sabe que son iguales desde un inicio. Agora, será que Lúcifer sabia que eles eram iguais desde o início? ¿Por qué no? Por que não? Porque Jesus se apresentava como se ele fosse igual aos anjos. Ah, Jesus se apresentava como se fosse igual aos anjos. Luz, ¿cómo que? Se mostrava, se que el hijo. não havia, se Ah, Jesus, ok. De alguna forma sí sabían que eran iguales porque ellos estaban trabajando aquí juntos. de alguma forma eles sabiam que eram iguais porque aqui eles trabalhavam juntos. Pero es correcto lo que estás mencionando en cómo Lucifer miraba a su hermano. Mas é correto a forma como você diz que Lúcifer enxergava o seu irmão. Y es importante porque él va a empezar a contrastar la forma de cómo veía a Jesús. E é importante porque ele vai começar a contrastar a forma como ele enxerga Jesus. Lucifer sabía usar la metodología, Lúcifer sabia usar a metodologia. pero eso lo vamos a ir viendo en un momento, ¿sí? E daqui a pouco a gente já vai ver isso. Entonces, ¿sabe Lucifer que que son iguales de alguna manera? Então, Lúcifer sabe que eles são iguais de alguma forma, Porque es evidente, porque están trabajando juntos, porque é evidente porque eles estão trabalhando juntos, pero para Lucifer esto se tornó como una especie de sorpresa. só que para Lúcifer isso se tornou uma surpresa. Entonces, de modo que han sido iguales desde un principio el padre y el hijo. Então, a partir de um princípio, o pai e o filho se tornaram iguais. Ahora, estamos mencionando padre y hijo, que esto es una relación humana. Nós estamos falando de pai e filho, que seria uma relação humana. Ellos tomaron esta relación, Eles tinham essa relação, pero pudieron haber tomado otras relaciones humanas que existen, que conocemos nosotros. então eles pegaram nesse tipo de relação, mas eles poderiam ter outro tipo de relacionamento que a gente já conhece. Entonces, los ángeles y Lucifer no habían discernido la igualdad que existía desde un inicio. Então, Lúcifer e os anjos não conseguiram discernir essa igualdade que havia logo desde o início. Como tampoco no habían discernido que existía la armonía. E tampouco eles conseguiam enxergar que existia essa harmonia. ¿Sí? Entonces, empiezan a trabajar juntos, todo el cielo lo puede ver, que están trabajando. Então, eles começam a trabalhar juntos e todo o céu consegue ver que eles estavam trabalhando juntos. Como un tipo de igualdad.
como tipo de igualdade. Los ángeles, Lucifer, no pueden discernir esa igualdad, E os anjos e Lúcifer não conseguem discernir essa igualdade, pero es evidente. mas isso é algo evidente. Así que Lucifer empieza a sentirse excluido. Então, Lúcifer, ele começa por se sentir excluído. Y llega el punto en el que el Padre reúne a todas las huestes angelicales E chega um ponto onde o pai, ele começa a reunir todas as E ele hostes vai fazer angelicais y él va a hacer una proclamación. e ele faz uma proclamação. Así que vamos a leer la cita. Vamos ler a citação. Dice, el gran creador reunió a las huestes celestiales para poder conferir en presencia de todos los ángeles un honor especial a su hijo. El hijo estaba sentado en el trono con el Padre y la multitud celestial de ángeles santos estaban reunidas alrededor de ellos. El Padre hizo saber entonces que había sido ordenado, y esa parte de ordenado es como una ordenación, ¿sí? ¿Puedo colocarlo? Por el mismo que Cristo, su Hijo, fuera igual a él mismo. O grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu filho. O filho estava sentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor deles. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu filho, deveria ser considerado igual a ele. Isso foi um processo de ordenação. Y dice, para que su hijo fuera igual a él. Isso para que eles entendessem que o seu filho era igual a ele. Ahora, habíamos dicho que la igualdad ya existía, ¿verdad? Nós também já mencionamos que existia igualdade Desde el comienzo, desde o início, pero no se había visto. mas isso não tinha sido visto. Entonces vamos a ver que todo este tiempo estaba como oculto. Então vamos ver que durante todo esse tempo isso estava oculto. Lo digo porque ellos no pudieron discernir que había igualdad desde el comienzo. E eu menciono isso porque desde o início enxergar essa igualdade. Voy a continuar con la cita. Próxima citação. De modo que donde quiera que estuviera la presencia, aquí vamos a ver cómo se ve la igualdad. Aqui nós vamos ver como é enxergada a igualdade. De modo que donde quiera que estuviera la presencia de su hijo, era como su propia presencia. La palabra del hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del padre. A su hijo lo había investido con autoridad para comandar las huestes celestiales. Especialmente su hijo debía obrar en unión con él en la creación anticipada de la tierra y de todo ser viviente que existiera sobre ella. Su hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos, pero no haría nada por sí solo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu filho, isso valeria pela sua própria presença. A palavra do filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do pai. Seu filho foi por ele investido com autoridade para comandar as hostes celestiais. Especialmente devia seu filho trabalhar em união com ele na projetada criação da terra e de cada ser vivente que devia existir sobre ela. O filho levaria a cabo sua vontade e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada nele. Entonces, donde estamos leyendo es la historia de la redención. Então, nós estamos lendo da história da redenção. Así que voy a leer el siguiente párrafo. Vou ler o próximo parágrafo. Lucifer tenía envidia y celos de Jesucristo. Sin embargo, cuando todos los ángeles se inclinaron ante Jesús para reconocer su supremacía, su elevada autoridad y su legítimo gobierno, él se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvaram ante Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Entonces podemos ver que la envidia que tenía Lucifer ya existía. Então a gente consegue ver que essa inveja que Lúcifer tinha, ela já existia. En este hito, cuando se hace la reunión secreta. Nesse marco, quando é feita essa reunião secreta. Pero vemos que se empieza a corromper
esa armonía Mas a gente vê que essa harmonia se começa a corromper. y empieza a crecer progresivamente ese sentimiento. E esse sentimento começa a crescer progressivamente. Siguiente cita. Próxima citação. Cristo había sido llevado al consejo especial de Dios respecto a sus planes. Estamos hablando del segundo hito. Mientras que Lucifer no estaba al corriente de ellos, no comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. Pero Cristo fue reconocido como soberano del cielo y su poder y autoridad eran los mismos que los del Dios mismo. Lucifer pensaba que él mismo era un favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido altamente exaltado. Entonces, vamos a poner otra característica. Cristo tinha sido introduzido no especial conselho de Deus na consideração de seus planos, que é esse marco aqui. Enquanto Lúcifer não participara deles, ele não compreendia nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus, mas Cristo era reconhecido como seu soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Lúcifer pensou em si mesmo como favorito entre os anjos no céu. Tinha sido grandemente exaltado, mas isso não despertou nele louvor e gratidão. Não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Aspirava à altura do próprio Deus, gloriava-se na sua altivez. Sabia que era honrado pelos anjos, tinha uma missão especial a executar. Tinha estado perto do grande Criador e o resplendor incessante da gloriosa luz que cercava o eterno Deus tinha brilhado especialmente sobre ele. Então, a gente vai dar algumas características. Una de las características que se menciona es que Lucifer era altamente exaltado. Então, uma das características mencionadas é que Lúcifer era altamente exaltado. Él también tenía una misión especial que debía cumplir. E ele também tinha que cumprir uma missão especial. Voy a terminar de leer la cita. Gabriela ya la terminó de leer. Dice, pero esto no se suscitó en la gratitud y alabanza a su creador. Aspiraba a la altura de Dios mismo. Se enorgullecía de su altivez. O sea, este tipo de superioridad. Se sabía que era honrado por los ángeles. Tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran creador. Y los incesantes rayos de la luz gloriosa que envolvían al Dios eterno habría brillado especialmente sobre él. Entonces ya colocamos las características que tenía Lucifer en el cielo. Nós já colocamos as características que Lúcifer tinha no céu. Ahora, continuando con la cita. Continuando a citação. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido su orden con placentera presteza. Esta presteza quiere decir brevedad o con ligereza. ¿No eran sus vestiduras ligeras y hermosas? ¿Por qué Cristo honrado de esta manera ante que él mismo? Pensava como os anjos tinham obedecido a seu comando com prazeroso entusiasmo. Não era seu vestuário belo e brilhante? Por que deveria Cristo ser assim honrado ante ele? Entonces, ¿qué está haciendo Lucifer? Então, o que Lúcifer está fazendo? Lo que había comentado Cristiano. Exatamente o que o Cris tinha comentado. Está empezando a ¿qué? A contrastar. Está viendo lo externo. Ele está começando a contrastar, está olhando para o externo. Y ¿se acuerdan que leímos al inicio de la cita, al comienzo? Não sei se vocês lembram quando nós lemos o início da citação. Dice que su frente era alta, ancha, mostraba poderoso intelecto. Diz que ele tinha um porte alto e que mostrava um poderoso intelecto. Su forma era perfecta. Que a sua forma era perfeita. Su porte era noble y majestuoso. Que ele tinha um porte nobel e majestoso. Y una luz especial brillaba en su rostro y resplandecía alrededor, más brillante y hermosa que la de los otros ángeles. E que uma luz especial brilhava no seu rosto e resplandecia ao redor mais brilhante e mais bonito que a todos os outros anjos. Entonces, por contraste, ¿qué podemos inferir de Cristo? Então, no contraste, o que a gente pode inferir de Cristo? Pode dizer de Cristo?
Exactamente, gracias, Gail. Que a Gail mencionou que Cristo não tinha toda essa beleza. Él no tenía todos esos atributos externos físicos que tenía Lucifer. Então, Cristo não tinha todos esses atributos externos como tinha Lúcifer, esses atributos físicos. Físicamente Lucifer era superior, se veía más glorioso. Porque fisicamente Lúcifer era superior e era visto de forma mais gloriosa. Así, entonces, como la tierra como en el cielo. Tanto na terra como no céu. Entonces, en la tierra vemos Isaías 53:2. Na terra a gente lê Isaías 53:2. ¿Qué nos dice? Que Cristo no tenía un atractivo para que lo deseáramos. E que dizia que Cristo não era atraente para que a gente o desejasse. Y es así como se manifestó su cuerpo terrenal. E é assim que se manifesta o seu corpo terrenal. Y es así como lo hizo en la tierra. E é assim que ele fez na terra. Entonces podemos entender que en el cielo también así se veía Cristo, que no era atractivo fisicamente. E assim a gente também pode ver que no céu acontecia o mesmo, onde Cristo não era atrativo fisicamente. No tenía esa preeminencia física. Eu não tinha essa preeminência física. Como lo tenía Lucifer. Como tinha Lúcifer. Pero vemos cómo la humanidad ha reflejado el carácter de Lucifer. Mas a gente começa a ver como a humanidade reflete o caráter de Lúcifer. Porque la humanidad opera así. Porque é assim que funciona a humanidade. La humanidad ve lo externo. A humanidade só vê o externo. Tu valor está en lo externo. O valor está no externo. Jesús no trabaja de esa forma. Mas Jesus não trabalha dessa forma. El gobierno de Dios no trabaja de esa forma. O governo de Deus não funciona dessa forma. ¿Sí? Entonces la humanidad se fija en la apariencia, en lo exterior. Porque a humanidade só se concentra no exterior, naquilo que é a aparência. Entonces, ¿por qué tantos ángeles amaban a Lucifer y creían que debía estar por encima de Cristo? Então, por que os anjos amavam Lúcifer e acreditavam que ele deveria estar acima de Cristo? Por las mismas razones. Exatamente pelas mesmas razões. Porque él enfatizó mucho su físico, su externo. Porque ele enfatizava o seu físico, aquilo que era externo. Y Dios nunca se mete en esa perspectiva. E Deus nunca é colocado nessa perspectiva. Pero sí nos prueba sobre ellos. Mas sim nos prova em relação a isso. Ahora, el asunto es porque Lucifer miró a Cristo y pensó, ¿quién eres tú para ser mi jefe? Agora, a questão é, por que Lúcifer olhou para Cristo e pensou, quem é você para ser o meu chefe? Miraba su vestidura y decía, ¿quién te ha dado prominencia sobre mim? E Lúcifer olhava para si mesmo, para sua roupa e dizia, quem te deu preeminência sobre mim? ¿Qué te hace superior a mí? O que te faz superior a mim? ¿Qué tienes tú que yo no tenga? O que você tem que eu não tenho? Porque Lucifer era bello. Porque Lúcifer era belo. Ahora, quiero dejar claro que no estamos analizando lo moral. Então, eu quero deixar bem claro que a gente não está analisando o moral. No estamos analizando el orgullo, la vanidad. No estamos metiéndonos en ese asunto. Nós não estamos olhando para o orgulho, para a vaidade. Não é nesse assunto, não é para esse assunto que nós estamos olhando. Estamos analizando cómo Lucifer miraba lo externo. Mas estamos vendo como Lúcifer olhava para o externo. Él contrastaba hacia Jesús. E ele se contrastava com Jesus. Entonces hay un contraste rotundo con el carácter de Dios y su gobierno. Então, existe aí um contraste bem claro com o caráter de Deus e o seu governo. ¿Por qué? Porque tu valor como persona no tiene nada que ver con tu apariencia física. Porque o nosso valor como pessoas não tem nada a ver com a aparência física. Tu valor y tu autoestima no proviene de lo que tú llevas puesto. O valor e a autoestima, ela não provém daquilo que a gente veste. El gobierno de Dios trae igualdad. O governo de Deus traz igualdade. No denigra. Não denegra. No discrimina. Não discrimina. ¿Sí? Entonces, cuando se entiende correctamente la igualdad, então, quando a igualdade é entendida de forma correta, es un mensaje que empodera. É uma mensagem que empodera. No la forma que lo ve el feminismo liberal. Não da forma que o feminismo liberal enxerga.
Eso es esclavitud. porque isso é escravidão. Ahora, siguiente párrafo. Próximo parágrafo. Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angelicales, disimulando sus verdaderos propósitos, y le presentó su tema. Entonces vamos a ver que aquí Lucifer va a presentar un tema, ¿sí? Ele deixou a imediata presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus Cristo. Dissimulando seu real propósito, convocou as hostes angélicas, introduziu seu assunto, que era ele mesmo. Então, a gente vai ver aqui como ele começa a introduzir um assunto. Dice que era el mismo. E ele diz que era ele mesmo. Como quien ha sido agraviado, se refirió a las preferencias que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándole a él. Les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. Como alguém agravado, relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo dele. Contou que dali em diante toda a doce liberdade que os anjos tinham gozado estava no fim. Entonces, ¿cuál era el tema que era el mismo que traía Lucifer? Então, qual era o assunto que Lúcifer trazia dele mesmo? Libertad. A liberdade. Libertad absoluta. Uma liberdade absoluta. ¿Qué gobierno estaba promoviendo? E ele estava promovendo que tipo de governo? El tema es la libertad absoluta. Y este gobierno promueve esto. ¿Es el gobierno grande o es el gobierno pequeño? Es el gobierno pequeño. Então, o assunto é essa liberdade absoluta que está sendo promovida. E ela é promovida através de um governo pequeno. Voy a seguir leyendo. ¿Acaso no les había puesto un gobernador? ¿A quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportarían más su invasión a sus derechos. Entonces, ¿cómo se sintió Lucifer? Pois não havia sido posto sobre eles um governador a quem deviam de agora em diante render honra servil. Declarou que os tinha reunido para assegurar-lhes que ele não mais se submeteria à invasão. Aqui, más invasión de sus derechos. Não se submeteria à invasão dos direitos seus e deles. De él y de ellos, de los ángeles. Então, eram os direitos de Lúcifer e dos anjos. ¿Cómo se sintió entonces Lucifer? Então, como é que Lúcifer se sentiu? Atacado, se victimizó, Se sentiu atacado, se vitimizou. Sintió que se había acabado la dulce libertad, que estaba coartando sus libertades y sus derechos de él y de los ángeles. Ele sentiu que essa doce liberdade tinha acabado, que era a liberdade que estava ali para ele e para os outros anjos. Y dice que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debería habérsele conferido y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. E ele diz que nunca mais ele se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se submetessem a segui-lo e obedecer a sua voz. Ahora, esta es la ideología que muchos dentro del movimiento promueven. E essa é a mesma ideologia, essa liberdade absoluta que é promovida por muitos dentro do movimento. Porque estos les hace sentir bien. Porque isso é o que faz as pessoas se sentirem bem. Lucifer vendió su gobierno de una forma que se escucha, se lee tan hermoso. E Lúcifer, ele vendeu o seu governo de uma forma que soasse bonita, que soasse bonita, hermosa. Entonces, muchos de este movimiento han promovido el gobierno de Lucifer. Então, muitos dentro desse movimento promovem esse governo de Lúcifer. Ahora, vimos que Lucifer, cómo se sintió Lucifer con el gobierno de la igualdad.
Então, a gente viu como Lúcifer se sentiu em relação a esse governo da Se igualdade. sintió agraviado, que le habían coartado sus libertades, la de él, la de los ángeles, Ele se sentiu agravado e sentiu que havia sido cortada a sua liberdade e dos anjos. y que era una invasión a sus derechos. E que isso era uma invasão dos seus direitos. Siguiente cita. Próxima citação. Y esto es importante. La influencia de la mente sobre la mente. E isso é importante porque a influência da mente sobre a mente. Un poder tan fuerte para el bien cuando está santificado es igualmente fuerte para el mal en manos de los que se oponen a Dios. Este poder lo utilizó Satanás en su obra de infundir el mal en la mente de los ángeles e hizo creer que buscaba el bien del universo. Como querubín ungido, Lucifer había sido altamente exaltado. Era muy querido por los seres celestiales y su influencia sobre ellos era fuerte. Muchos de ellos escuchaban sus sugerencias y creían en sus palabras. Y hubo guerra en el cielo. A influência da mente sobre a mente, um poder tão forte para o bem quando santificado, é igualmente forte para o mal nas mãos daqueles que se opõem a Deus. Este poder que Satanás usou em seu trabalho de incutir o mal na mente dos anjos e fez parecer que ele estava buscando o bem do universo. Como o querubim ungido, Lúcifer tinha sido altamente exaltado. Ele era muito amado pelos seres celestes e sua influência sobre eles era forte. Muitos deles ouviram suas sugestões e acreditaram em suas palavras. E havia guerra no céu. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se encontró ya su lugar en el cielo. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão lutou contra os anjos, e não prevaleceram, nem seu lugar foi mais encontrado no céu. Entonces estamos viendo la primera guerra jamás peleada entre Jesús y Satanás. Então, a gente está vendo agora uma guerra que jamais foi lutada entre Jesus e Satanás. Y esa es la oración con la que Elena G. de White concluye del párrafo. E essa é a oração com que Ellen White conclui o parágrafo. El de mente, carácter, personalidad. Que é de mente, caráter e personalidade. Pero en la primera oración del párrafo y el cuerpo del párrafo nos dice qué significa. Mas na introdução do parágrafo e no corpo do parágrafo nos diz o que significa esse verso. En la cual Elena White habló. Do qual Ellen White falou. ¿Será que realmente creemos que Satanás usó armas literales contra Dios? Será que a gente realmente crê que Satanás usou armas literais contra Deus? Porque esta es la primera guerra. Porque essa foi a primeira guerra. Porque la Biblia le llama guerra. E porque a Bíblia chama a isso guerra. ¿Será que fueron armas literales? ¿Qué fue lo que estaba diciendo Elena G. de White? Será que foram armas literais? O que Ellen White estava dizendo? ¿Pelea de qué? Foi uma guerra de quê? Uma luta de quê? Informação? Sí, podríamos decir una información. Poderíamos dizer informação. Una influencia de mente contra mente. Poderíamos também dizer que é uma influência de mente contra mente. Pero también está la información porque Lucifer trigiversó el carácter de Dios y trigiversó el gobierno de Dios. Mas também poderíamos dizer que é informação porque Lucifer trigiversó. Sim, distorceu o caráter de Deus e distorceu também o governo de Deus. Hizo que el gobierno de Dios se viera feo. E fez com que o governo de Deus fosse enxergado como algo feio. Y él lo pintó hermoso. E ele o pintou como se fosse bonito. Atrayente. Como se fosse atraente. Pero vemos esa lucha, mente contra mente. ¿Quién influye a quién? E nós vemos essa luta, mente contra mente. Quem influencia a quem? Ahora, Satanás le dio la apariencia de que estaba buscando el bien común del universo. Mas Satanás mostrava aparentemente que estava buscando um bem comum para o universo. Entonces, ¿cuál fue la primera guerra?
Fue una batalla de mente contra mente. Então, qual foi a primeira guerra? Isso foi uma batalha, uma luta de mente contra mente. Tienes dos clases de personas desarrollándose. Temos duas classes de pessoas se desenvolvendo. Y si dos clases se desarrollan, sabemos que está aconteciendo el evangelio eterno. E se duas classes de pessoas se desenvolvem, a gente sabe que está acontecendo o evangelho eterno. Nosotros decimos que es el evangelio eterno que se está desarrollando, Então, nós dizemos que é o evangelho eterno que está se desenvolvendo ¿sí? Y que divide dos clases de personas. e que separa duas classes de pessoas. Pero vamos a decir que esto no es preciso, Mas nós vamos dizer que isso não é preciso, porque el evangelio eterno no es el único mensaje. porque o evangelho eterno não é a única Hay mensagem. dos mensajes. Existem duas mensagens. Hay dos mensajes que se están exponiendo, dos gobiernos, dos ideologías. São duas mensagens se expondo, dois governos e duas ideologias. El mensaje de Satanás, A mensagem de Satanás, el gobierno de Satanás, o governo de la Satanás ideología de Satanás. e a ideologia de Satanás. Vemos también la verdad Nós podemos ver também a verdade y vamos a ver cómo él tuerce esa información. e vamos ver como ele distorce essa informação. Entonces prácticamente estamos mirando dos gobiernos promoviéndose. Então, praticamente, a gente está vendo dois governos se promovendo. Así que los ángeles van a tener que votar. E agora os anjos têm que votar. Esta es una campaña electoral. Seria uma campanha eleitoral. Entonces Satanás trabajó en los ángeles de modo que ellos no consiguieron llegar a una conclusión. Então, Satanás, ele trabalhou com os anjos de uma forma que eles não conseguiram chegar a uma conclusão. A una conclusión razonable o sensible Uma conclusão razoável e sensível. en cuanto cómo era la realidad. E como era a realidade? Y ese es el mismo método de guerra hoy. Isso é a mesma forma de guerra que nós temos hoje em dia. Así que al final del mundo hay una guerra entre Cristo y Satanás. E no final do mundo, nós temos uma guerra entre Cristo e Satanás. Esa es la gran controversia. E essa é a grande controvérsia. El final de la gran controversia. O final dessa grande controvérsia. Así que vimos que las características de Lucifer, que era honrado, altamente exaltado, tenía una misión especial que se le había encomendado a él. Nós, então, vimos já algumas características de Lúcifer, que ele era altamente honrado, ele era exaltado e ele tinha uma missão especial que havia sido dada a ele. Pero también que tenía Lucifer, Mas o que mais tinha Lúcifer? tenía una fuerte influencia. Ele tinha uma forte influência. Siguiente cita, Patriarcas y Profetas. Disputar de la supremacía del Hijo de Dios, impugnado así la sabiduría y el amor del Creador, se había convertido en el propósito de este príncipe de los ángeles. A este objeto iba a dedicar las energías de esa mente maestra que junto a la de Cristo era la primera entre las huestes de Dios. Disputar a supremacia do Filho de Deus, desafiando assim a sabedoria e o amor do Criador, tornara-se o propósito desse príncipe dos anjos. Para tal objetivo, estava ele a ponto de aplicar as energias daquela mente superior que, abaixo da de Cristo, era a primeira dentre os exércitos de Deus. Entonces vemos que Jesús tiene una posición preeminente y de autoridad. Então, nós vemos aqui que Jesus tem uma posição preeminente e de autoridade. Y Lucifer iba a disputar la supremacía del Hijo de Dios. E Lúcifer ia disputar da supremacia do Filho de Deus. Y a eso le iba a dedicar, le iba a dedicar las energías E a isso ele vai dedicar as suas energias. de esa mente. A essa mente. Entonces, cuando el Padre decide que es el momento de hacer una proclamación de que Jesús era igual a él en autoridad, Então, quando o Pai decide, em algum momento, fazer uma proclamação e dizer que Jesus é igual a ele em autoridade, hacia los ángeles, com os anjos, y es cuando tienes en ese momento dos líderes. é nesse momento que a gente tem dois líderes, Era el Padre y el Hijo. o Pai e o Filho.
volviendo a la cita de la historia de la redención, nos dice, los ángeles leales y verdaderos trataron de reconciliar a este poderoso y rebelde ángel con la voluntad de su creador. Justificaron el acto de Dios de conferir honor a Cristo y con razonamiento forzoso trataron de convencer a Lucifer de que no le correspondía menos honor ahora que antes. Y es por eso que estábamos nosotros enfatizando las características de Lucifer. Os anjos que eram leais e sinceros procuraram reconciliar este poderoso rebelde à vontade de seu Criador. Justificaram o ato de Deus em conferir honra a seu filho e com fortes razões tentaram convencer Lúcifer que não lhe cabia menos honra agora do que antes. Por eso nosotros enfatizamos las características de Lucifer. E é por isso que nós enfatizamos essas características de Lúcifer. Porque nosotros sabemos que desde un inicio existía la igualdad. Porque nós sabemos que desde o início existia a igualdade. El padre y el hijo. O pai e o filho. En autoridad. A autoridade. ¿Y qué podemos ver aquí? E o que a gente vê aqui? ¿Será que se le iba a quitar el honor que ya tenía? Será que ia ser tirado dele a honra que ele já tinha? ¿Qué tenía desde un inicio él que ya existía el gobierno de igualdad? O que ele tinha que desde o início já existia nesse governo de igualdade? Él era altamente honrado. Ele era altamente honrado. Altamente exaltado. Ele era altamente exaltado. También leímos que decía Elena G. de White que él compartía la luz que emanaba desde junto a Jesucristo. E a Ellen White também menciona que ele transmitia, transbordava essa luz que ele tinha de Jesus. Y tenía una fuerte influencia sobre los ángeles. E que ele também tinha uma influência forte sobre os anjos. Y ahora cuando se había hecho evidente el gobierno de la igualdad, e agora quando o governo de igualdade se torna evidente, eso iba a cambiar. Isso muda. Realmente iba a cambiar. Realmente ia mudar. No, por supuesto que no. Não, claro que não. Por eso los ángeles estaban diciendo, con un razonamiento forzoso, trataron de convencer a Lucifer de que no le correspondía menos honor, ahora que antes de que el padre proclamara el honor que había conferido a su hijo, ya tenía el honor. No se le estaba quitando nada, no se le estaba coartando sus libertades, no se le estaba quitando sus derechos. E é por isso que diz que os anjos tentaram com fortes razões convencer Lúcifer que não lhe cabia menos honra agora do que antes, que os seus direitos ou as suas liberdades não seriam removidas ou retiradas. Ahora, la cita sigue diciendo, y que su suave y amorosa autoridad, estamos hablando de Jesús, no había sido cuestionada antes. E agora, continuando, diz, a sua suave e amorosa autoridade, está falando de Jesus, não tinha sido questionada antes. Ese gobierno que ya existía no era cuestionado. Esse governo que já existia não era questionado. Todos estaban de acuerdo con ese gobierno, aunque ellos no lo entendían del todo. Eles já estavam de acordo com esse governo, só que eles não entendiam esse governo. Ahora los ángeles lo están llevando a esta parte de la historia donde la autoridad del Hijo de Dios no había sido cuestionada. Então, os anjos estão levando ele a essa parte da história onde a autoridade do Filho de Deus não tinha sido questionada. Hablo de esta parte. Falo dessa primeira parte. Sigue la cita, y que no había dado más, o sea, que Jesús no había dado más órdenes de la que le correspondía ejecutar a las huestes celestiales. E continua dizendo, e que ele, que é Jesus, não tinha dado ordens que não fossem uma alegria para a hoste celestial executar. Por lo tanto, no había atropellos de sus derechos. Então, não havia atropelamento dos seus direitos. O que sus libertades estaban bajo amenaza. Ou que a sua liberdade estivesse sob ameaça. Los ángeles que están del lado del Padre y del lado del Hijo
Os anjos que estavam do lado do pai e do filho están tratando de razonar con Lucifer. estão tratando de arrazoar com Lúcifer. Y ahora en esta historia están tratando de convencer a Lucifer y a los ángeles que él había influenciado. E agora eles estão tentando dizer a Lúcifer e aos anjos que ele era quem tinha influenciado. Para Lucifer, este gobierno no lo tenía claro. Mas Lúcifer não tinha clareza em relação a esse governo. No podría haber visto que ya existía la igualdad desde un comienzo. Será que ele não poderia ter enxergado que existia a igualdade desde o início? No podía haber visto que ya eran iguales. Não poderia ter enxergado que eles eram iguais? ¿Por qué se tornó una sorpresa para ellos? Por que isso foi uma surpresa para eles? Claro, para ellos era un nuevo conocimiento, Para eles isso era um novo conhecimento, pero podían verlo. mas eles podiam enxergá-lo. Siguiente cita. Próxima citação. Los ángeles insistieron en que el hecho de que Cristo recibiera un honor especial del Padre en presencia de los ángeles no restaba el honor que hasta entonces había recibido Lucifer. Los ángeles lloraron, trataron ansiosamente de inducirle a renunciar a su malvado designio y a someterse a su creador, pues hasta entonces todo había sido paz y armonía, y que podía ocasionar esta voz decidente y rebelde. Eles insistiam que ao receber Cristo, honra especial de seu Pai, na presença dos anjos, não diminuía a honra que Lúcifer recebera até então. Os anjos choraram, ansiosamente tentaram levá-lo a renunciar a seu mau desígnio e render submissão ao Criador, pois até então tudo fora paz e harmonia, e que poderia ocasionar essa voz discordante e rebelde. Entonces Lucifer se negó a escuchar y se apartó de los ángeles leales y verdaderos, denunciándolos como esclavos. Então Lúcifer se recusou a ouvi-los e ele se voltou aos anjos e ele voltou-se dos anjos leais e sinceros, denunciando-os como escravos. Estos ángeles fieles a Dios se quedaron asombrados a ver que Lucifer tenía éxito en su esfuerzo por iniciar la rebelión. ¿La rebelión contra quién? Contra estos dos líderes. E esses anjos leais a Deus ficaram pasmados ao verem que Lúcifer era bem-sucedido em seu esforço para incitar a rebelião. Prometia-lhes um novo e melhor governo, que seria contra esses dois líderes. ¿Y qué está prometiendo él? E o que ele está prometendo? Está prometiendo un gobierno nuevo, un gobierno mejor. Ele está promovendo um novo governo, um governo melhor. Porque este gobierno, para él, era esclavitud. Porque para ele esse governo era escravidão. Para este gobierno no hay libertad absoluta. Para ele esse governo não tem liberdade absoluta. Entonces él está promoviendo un nuevo gobierno. Então Lúcifer está promovendo um novo governo. Y este gobierno nuevo, ¿sobre qué hitos se regula? E esse novo governo se regula em torno de quê? Sobre la libertad. Sobre a liberdade, o Cris mencionou. Continuando con la cita. Y este nuevo gobierno era mejor que él, que entonces tenían, y en el que todos serían libres. Então, um novo e melhor governo do que então tinham, no qual todos seriam livres. É a continuação da citação. Entonces, un gobierno nuevo. Libertad por encima de la igualdad. Seria um novo governo onde a liberdade estaria acima da igualdade. Siguiente cita. Próxima citação. Un gran número de personas manifestó su propósito al aceptarlo como su líder y comandante en jefe. Al ver que sus avances tenían éxito, se le lisonjeó de que aún tendría a todos los ángeles de su lado y que sería igual a Dios mismo, y su voz de autoridad se oiría al comandar todo el ejército del cielo. Una vez más, los ángeles leales le advirtieron y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, que aquel que pudo crear a los ángeles podría, con su poder, anular toda su autoridad y castigar de alguna manera señalada su audacia y su terrible rebelión contra los líderes. Pensar que un ángel debía resistir la ley de Dios
que era tan sagrada como él mismo, advirtieron a los rebeldes que cerraron sus oídos a los engañosos razonamientos de Lucifer y les aconsejaron a él y a todos los que habían sido afectados por él que fueran a Dios y confesaran su error por admitir siquiera un pensamiento de cuestionar su autoridad. Grande número expressou seu propósito de aceitá-lo como líder e principal comandante. Ao ver que os seus primeiros passos foram coroados de sucesso, vangloriou-se de que ainda devia ter todos os anjos ao seu lado e que seria igual ao próprio Deus e que a sua voz autoritária seria ouvida no comando de toda a hoste celestial. De novo, os anjos leais advertiram-no, alertando-o quanto às consequências se ele persistisse, que aquele que pôde criar os anjos tinha poder de retirar-lhes toda a autoridade e de alguma assinalada maneira punir-lhes a audácia e terrível rebelião. E pensar que um anjo pudesse resistir à lei de Deus, que era tão sagrada como ele mesmo. Exortaram os rebeldes a cerrar os ouvidos às razões fraudulentas de Lúcifer, advertindo e a todos os que tinham sido afetados que fossem a Deus e confessassem seu engano, mesmo por admitirem un pensamiento que ponía en duda su autoridad. Entonces hay un punto en donde su razonamiento de Lucifer se ha vuelto engañoso en esta historia. Então, há ponto onde a razão de Lúcifer se ha vuelto engañoso. Se tornou enganosa. En esta historia. Nessa história. Entonces, voy a seguir con la cita. Era el mayor pecado rebelarse contra el orden y la voluntad de Dios. Todo el cielo parecía en conmoción. Los ángeles estaban reunidos en compañías con un ángel al frente. Cuando dice que estaban en compañía y con un ángel enfrente, ¿qué pueden ver ustedes ahí? Preciso ler a citação aqui. Que diz, foi o maior pecado rebelar-se. Foi o maior pecado rebelar-se contra a ordem e a vontade de Deus. Todo o céu parecia em alvoroço. Os anjos foram agrupados em companhias com um anjo comandante à sua frente. Então, o que vocês podem ver? Eles estavam diante do quê? ¿Qué hay ahí? O que há aí? Organización también. Uma organização. Porque estaban reunidos en compañía de ángeles y un ángel comandaba enfrente de esas compañías. Porque eles estavam reunidos com anjos, mas tinha alguém em frente a esses anjos, desse exército. Ahora, todos los ángeles estaban agitados. Satanás insinuaba contra el gobierno de Dios, ambicioso de exaltarse a sí mismo y reacio a someterse a la autoridad de Jesús. Algunos de los ángeles simpatizaban con Satanás en su rebelión y otros contendían fuertemente por el honor y la sabiduría de Dios al dar autoridad a su Hijo. Y hubo contienda con los ángeles, Satanás y sus afectados, que se esforzaban por reformar el gobierno de Dios. Deseaban indagar en su inescrutable sabiduría para averiguar su propósito al exaltar a Jesús y dotarlo de tan ilimitado poder y mando. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo de Dios. Todos os anjos estavam agitados. Satanás estava insinuando contra o governo de Deus, ambicioso de se exaltar e não estava disposto a se submeter à autoridade de Jesus. Alguns dos anjos simpatizavam com Satanás em sua rebelião e outros lutavam fortemente pela honra e sabedoria de Deus ao dar autoridade a seu filho. E houve uma contenda com os anjos. Satanás e seus afetados, que se esforçavam para reformar o governo de Deus, desejavam examinar sua inescrutável sabedoria para determinar seu propósito de exaltar Jesus e dotá-lo de tal poder e comando ilimitados. Eles se rebelaram contra a autoridade do Filho de Deus, e todos os anjos foram convocados a comparecer perante o Pai, para que seus casos fossem decididos. E foi decidido que Satanás deveria ser expulso do céu, e que os anjos, todos os que se uniram a Satanás na rebelião, deveriam ser expulsos com ele. Depois houve guerra no céu. Os anjos estavam envolvidos na batalha. Satanás desejava conquistar o Filho de Deus e aqueles que estavam submissos à sua vontade.
Mas os anjos bons e verdadeiros prevaleceram, e Satanás, com os seus seguidores, foram expulsos do céu. Foi o maior pecado. No. Ah, sí, lo terminaste de leer. Ah, ok. Entonces, ¿qué pueden ver ustedes que está aconteciendo ahí? Então, o que vocês podem ver que está acontecendo aí? Hay una rebelión. Há uma rebelião, Es una rebelión abierta. que é uma rebelião aberta, Ya no es tan secreto, ya no es tan escondido que não é algo tão secreto ou escondido en el corazón de Lucifer. no coração de Ahora es Lúcifer. una rebelión abierta contra el gobierno de Dios. Agora é uma rebelião aberta contra o governo de Deus. La rebelión ahora está abierta y de repente se produce ¿qué? Então, agora que essa rebelião está aberta, o que é produzido? Así es, se produce una división. Se produz uma divisão. Dos grupos de ángeles formándose. São dois grupos de anjos se formando. Entonces vamos a ver que hay guerra en el cielo. Então, vamos ver que há guerra no céu. Tenemos entonces a Lucifer Temos então Lúcifer promoviendo el nuevo gobierno, promovendo um novo governo, promoviendo su ideología. promovendo a sua ideologia. Entonces tenemos aquí los ángeles que le siguen. E temos aqui os anjos que o seguem. Y luego tenemos la otra división, E logo temos a outra parte da divisão, el Padre y el Hijo. que é o Pai e o Filho. Entonces lo que hemos visto no es más que una elección política. Então, o que a gente acabou de ver não é nada mais que uma eleição política. Los ángeles tuvieron que votar. Os anjos tiveram que fazer uma votação. ¿Querían el gobierno de la igualdad Queriam o governo da igualdade o querían el gobierno de la libertad? ou o governo da liberdade? Ahora, hay que tener en cuenta algo. Agora, nós temos que ter em conta algo. No quiere decir que el principio de la libertad no exista en el gobierno de Dios. Não significa que esse princípio de liberdade também não exista no governo de Deus. Por supuesto que existe también. Claro que também existe. Ahora, Dios tiene un partido político Mas Deus tem um partido político. y Satanás dice, E Satanás diz: voy a empezar el mío. eu vou começar o meu partido. Voy a traer un gobierno mejor. Vou trazer um governo melhor. Así que tendré mi propio partido político. Então, eu terei o meu próprio partido político. Y ahora vamos a hacer que todos los ángeles voten. E agora vamos fazer com que todos os anjos votem. Entonces, 2/3 de los ángeles Então, 2/3 dos anjos votaron por este gobierno. votaram a favor desse governo. Y 1/3 E 1/3 votó por este gobierno. votaram a favor do governo de Lúcifer. Siguiente cita. Próxima citação. Y todos los ángeles fueron convocados a comparecer ante el Padre para que se decidieran sus casos. Y se decidió que Satanás fuera expulsado del cielo y que los ángeles, todos los que se unieron a Satanás en la rebelión, fueran expulsados con él. Entonces hubo guerra en el cielo. Los ángeles se enzarzaron en la batalla. Satanás quería conquistar al Hijo de Dios y a los que se sometían a su voluntad. Pero los ángeles buenos y verdaderos prevalecieron y Satanás con sus seguidores fueron expulsados del cielo. E foi decidido que Satanás devia ser expulso do céu e que os anjos, todos os que se uniram a Satanás na rebelião, deveriam ser expulsos com ele. Depois houve a guerra no céu. Os anjos estavam envolvidos na batalha. Satanás desejava conquistar o Filho de Deus e aqueles que estavam submissos à sua vontade mas os anjos bons e verdadeiros prevaleceram e Satanás com seus seguidores foram expulsos do céu. Entonces ahí colocamos que fueron expulsados del cielo, no se halló más lugar en Então, el cielo. aqui a gente colocou que eles foram expulsos do céu e que não tinham mais lugar no céu. La siguiente cita. En el mismo cielo se rompió esta ley. El pecado se originó en la búsqueda de sí mismo. Lucifer, el querubín que lo cubría, deseaba ser primero en el cielo. Trató de obtener el control de los seres celestiales, de alejarlos de su creador
y de ganar su homenaje para sí mismo. Por lo tanto, tergiversó el carácter de Dios, atribuyéndole el deseo de autoexaltación con sus propias características malignas. Trató de investir el amoroso Creador. No próprio céu foi quebrantada essa lei. O pecado originou-se na busca dos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu, procurou dominar os seres celestes, afastá-los de seu Criador e receber-lhes ele próprio as homenagens. Portanto, apresentou falsamente a Deus, atribuindo-lhe o desejo de exaltação própria. Tentou revestir o amorável Criador com suas próprias más características. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás con su razonamiento engañoso? Então, o que Satanás está fazendo com esses enganos? Está diciendo que Jesús estaba autoexaltando a sí mismo. Ele está dizendo que Jesus se estava autoexaltando. Pero sabemos nosotros que él buscaba ¿qué? Mas nós sabemos que ele buscava o quê? La búsqueda de sí mismo. A busca de si mesmo. Ser primero en el cielo. Ser o primeiro no céu. Ganar homenaje por sí mismo. A gente se refere a Lúcifer. Ganhar homenagem para si mesmo. El deseo de autoexaltación. O desejo da autoexaltação. Y sus propias características se las atribuyó a Dios. E as suas próprias características, as características de Lúcifer, elas atribuiu a Deus. ¿Cómo se llama él? Isso. Luis nos dijo que también estábamos en una guerra de información. O Luiz também mencionou que nós estamos numa guerra de informação. Porque él dio una desinformación sobre el carácter y el gobierno de Dios. Porque Lúcifer, ele deu uma desinformação sobre o governo e o caráter de Deus. Le atribuyó sus características y el gobierno que estaba trayendo hacia el de Dios. Então, ele atribuiu a Deus as suas características e o seu próprio governo, ele queria dizer que era o de Deus. Y nosotros sabemos que el gobierno de Dios y su carácter se rigen bajo estos principios. E a gente sabe que o governo de Deus e o seu caráter é regido sobre estes princípios. ¿Cuáles son los principios que se gobiernan en el gobierno de Dios? Quais são os princípios que são usados para governar no governo de Deus? Contrasten. Vamos fazer um contraste. El gobierno de Dios. ¿Cuáles son los principios que se rigen en el gobierno de Dios? Quais são os princípios que são pelos quais eles são regidos no governo de Ya Deus? mencionamos cuáles eran esas características de Lucifer. Nós já mencionamos as características de Lúcifer. Abnegación. Abnegação. Así es. ¿Qué más? Él quería ser el primero, pero en el gobierno de Dios, ¿qué tienes que hacer? Ele queria ser o primeiro, mas no governo de Deus, o que você tem que ser? El servicio. Você tem que prestar serviço. Humildad. Humildade. Sacrificio. Sacrifício. Ese es los principios que se rigen en el gobierno de Dios. É esse o princípio que rege o governo de Deus. Así que esta prueba y este sistema tan simple, Então, essa prova e esse sistema tão simples, esta votación se trasladó a la tierra. essa votação, ela foi trazida para a Y Terra. ahora nosotros tenemos que pasar esta prueba, entenderla, E agora nós temos que passar essa prova, temos que entendê-la, y tenemos que hacer también nuestra votación. e nós também temos que fazer a nossa votação. En la siguiente clase vamos a ver más sobre esto. E na próxima aula, nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Si me acompañan en oración. Vamos fazer uma oração? Amoroso Dios, Amoroso Deus, siempre hemos querido entender tu gobierno y tu carácter. sempre quisemos entender o teu governo e o teu caráter. Ese es el objetivo principal. Esse é o objetivo principal. Y ahora que ha llegado el clamor de la medianoche, E agora que chegou o clamor da meia-noite, ¿por qué tratamos de negar lo que tú nos estás mostrando? por que a gente nega aquilo que o Senhor nos está mostrando? Tú nos estás mostrando cuál es tu verdadero gobierno, cuál es tu carácter.
O Senhor está mostrando qual é o verdadeiro governo, qual é o seu caráter. ¿Por qué nos rehusamos? Por que nós o recusamos? Ayúdanos a entender tus métodos Nos ajuda a entender os teus métodos y que podamos votar apropiadamente. e que a gente possa votar apropriadamente. ¿Qué ideología estamos creyendo y promoviendo? Que ideologia nós estamos crendo e promovendo? Sabemos que Satanás hizo un trabajo riguroso, Nós sabemos que Satanás fez um trabalho rigoroso, tergiversó tu carácter y tergiversó tu gobierno. distorceu o teu caráter e o teu governo. Pero el clamor de la medianoche ha sacado a la luz todo esto. Mas o clamor da meia-noite trouxe à luz tudo isso. Por favor, ayúdanos a entenderlo apropiadamente. Por favor, nos ajuda a entendê-lo apropriadamente. Te doy gracias por este mensaje de la igualdad. Te dou graças por essa mensagem da igualdade. Gracias por tu gobierno. Graças pelo teu governo. Todas estas cosas las pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Todas essas coisas nós pedimos no doce nome de Jesus. Amém.